razão. Vamos ver como é que foi com o Scratch campeão. Ivo Marques. Meus amigos, a torcida do Botafogo tem motivos para começar a pensar que nada está perdido ainda em relação à classificação. Claro que é cedo, ainda é cedo, porque a situação do Botafogo ainda é uma situação difícil, por conta das sucessivas derrotas, 6, né, derrotas que fizeram com que o Botafogo ficasse nessa situação. Mas já temos uma virada de chave, como disse o Ian Souto, que hoje fez um gol aqui, o zagueirão, grande zagueiro. Aliás, um dos melhores jogadores do Botafogo e desse elenco do Botafogo na atualidade. O Ian Souto disse, graças a Deus, nós conseguimos virar a chave. E o Botafogo virou essa chave. Virou como? Vencendo, né, primeiro a equipe lá do Paraná, aqui, né, depois empatou com o Ipiranga lá fora, né, e agora venceu o Volta Redonda que vinha embalado, com 3 vitórias seguidas, né? E aí, isso dá uma motivação especial aos jogadores, dá uma motivação também especial para os torcedores e para nós aqui da imprensa que começamos já a acreditar no trabalho que está sendo feito. Nós dizíamos, antes mesmo da bola rolar, e que o Botafogo vem mudando, né? O técnico Marcelo Fernandes, que pediu tanto paciência da torcida, né, para colocar um time base que pudesse dar alegrias ao torcedor, e ele conseguiu esse time base, mesmo tendo alguns jogadores no departamento médico, né? Ele começou a mudar o time para jogar de uma forma super ofensiva, num 4-3-3, com apenas 2 volantes e um homem de meio campo, que não é um grande marcador, e foi uma ousadia dele. Porque hoje o futebol se concentra muito no meio campo e ter um meio campo com apenas 2 jogadores de pegada é muito pouco. Você fica ofensivo, mas você permite também que o adversário, se ele for um time ofensivo, parta para cima de você. E aí fica o jogo do troca-troca, né? Um jogo lá e cá. E isso é um jogo muito perigoso. Então, para fazer isso, tem que ser um treinador de coragem. E ele mostrou que coragem ele tem, né? E aí começou a escalar o Botafogo com jogadores ofensivos. Aproveitamos o pontas, né? O Caion, o Dudu Ratamoto. Enfim, jogadores, como disse o próprio Caian hoje, o Botafogo ganhou profundidade. Essa é a palavra, né? Jogou de forma vertical. Fez um primeiro tempo maravilhoso, a gente dizia, o Botafogo começa a usar os corredores e isso está fazendo a diferença para o Volta Redonda, que jogava com um time num 4-4-2, mas de uma forma mais cadenciada, com pouca intensidade, como se procurasse sair daqui com um empate, né? E o Botafogo, tentando aos poucos, não dominava o jogo, não chegava a dominar o jogo, porque o Volta Redonda marcava bem no meio campo ali, mas chegava mais à área do adversário. E assim chegou o seu primeiro gol, né? Numa jogada em que o Caion recebeu pela direita, de Nenê, né? E cara a cara com o goleiro Felipe Avelino, que já tinha feito uma grande defesa no chute do Ratamoto. Dessa vez não deu para ele. E aí Caion mandou na rede fazendo 1-0. Com esse gol a gente pensava então que o Volta Redonda ia acordar no jogo e vinha para cima do Botafogo, mas foi ao contrário. O Volta Redonda sentiu o gol e o Botafogo continuou atacando. O Volta Redonda até ficava em determinados momentos com mais posse de bola, mas falhava muito no último terço e não incomodava de jeito nenhum ao goleiro Luiz Daniel do Botafogo. Isso no primeiro tempo. E assim sendo, o Botafogo continuou insistindo pela direita e criando chances. Até que numa falta, né, o Botafogo conseguiu chegar ao segundo gol. Depois que a bola é lançada na área, há uma rebatida ali e a bola sobra exatamente para o zagueirão Ian Souto, um dos melhores em campo, né? E o Ian Souto
não titubeou, fez como um bom atacante, mandou na rede fazendo 2-0. E aí isso já no finalzinho do primeiro tempo, o que coroou o melhor primeiro tempo do Botafogo. Veio o segundo tempo e a gente viu logo de cara o Mário Jorge, técnico do Volta Redonda, fazer logo 2 substituições e mandar o time para cima do Botafogo. Isso a gente sabia. Mas mesmo fazendo isso, no começo do segundo tempo, o Botafogo, apesar de ter menos a posse de bola, criava até mais situações perigosas do que o próprio Volta Redonda. Tivemos aos 7 minutos uma cabeçada do Dourado, né? Por cima, uma bola perigosa, né? Depois tivemos uma cabeçada do Igor Maduro, que Felipe fez uma grande defesa, né? E aí, depois tivemos ainda um arranque aí do Gustavo, né? Que aí, na hora H, no passe do Nenê, o Nenê errou esse passe, porque o Gustavo ia ficar cara a cara com o goleiro do Volta Redonda. Mas a partir daí, foi só em termos de ofensividade por parte do Botafogo. Que o Volta Redonda fez mais substituições, botou o time ainda mais avançado e o Botafogo fez exatamente ao contrário. E eu comecei a temer porque eram apenas 20 e poucos minutos de jogo, quando o Botafogo já começou a fechar a casinha, começou a tirar atacante e colocar meia, enfim, e tentar povoar o meu campo e, pior, recuou o time. Na hora que o Botafogo recuou, eu comecei a temer, porque aí o Volta Redonda foi com tudo pra cima. E finalmente Luiz Daniel começou a trabalhar no jogo, né? Fez uma defesa muito importante num chute do Catatal. O centroavante conseguiu girar e chutar. Luiz Daniel estava em cima dele e fez uma grande defesa, evitando o gol do Volta Redonda. Logo em seguida, voltou a defender uma falta perigosa, né? Ainda teve um chute do Jean Victor, que também ele estava lá presente, ou seja, o volume de jogo do Volta Redonda começou a aumentar, o Botafogo trazendo o Volta Redonda para o seu campo. E a bola ficou muitas vezes na área do Botafogo. E a gente temia por isso. Mas o Volta Redonda ficou batendo, mas começou a diminuir o ritmo no final. E o Botafogo começou a respirar melhor. Até que, aos 48 minutos, veja assim, depois do tempo regulamentar, o Giovani, que tinha entrado há pouco tempo, sentiu o Volta Redonda todo no ataque, tomou essa bola e até o goleiro do Volta Redonda estava lá no meu campo praticamente. Ele tentou fazer aquele gol que Pelé tanto tentou e não conseguiu por cima do goleiro. E aí ele dá um toque por cima e essa bola por muito pouco não entrou. O gol do Volta Redonda seria o terceiro para fechar, como diz na gíria, fechar o caixão do Volta Redonda. Mas o Botafogo não conseguiu, né? Mas, mesmo assim, já era muito tarde, já estávamos a 48 minutos. E o jogo foi até os 49, né? Uma arbitragem que não tem o que reclamar. Muita gente temia por ser uma arbitragem de Pernambuco, né? Já houve alguns jogos aqui, né? Já houve alguns jogos em que árbitros de Pernambuco prejudicaram bastante o futebol paraibano, né? E, sobretudo o Botafogo, mas a árbitra Débora Cecília apitou muito bem, não apareceu, e quando o juiz não aparece é porque fez uma boa arbitragem. Então não tem o que reclamar nem o Volta Redonda, nem muito menos o Botafogo, porque ela levou o jogo até o final com muita maestria, não errando em nenhum lance, né? Apitando, dando o desconto, dando o tempo extra de 3 minutos no primeiro tempo, de 4 no segundo tempo, que a gente aqui na cabine já previa exatamente pelo tempo e não jogado, digamos assim, né? Então a gente dizia, 3 minutos está de bom tamanho no primeiro tempo e deu isso, 4 minutos está de bom tamanho no segundo tempo, porque teve as substituições e deu nisso. Mas o Botafogo soube segurar o placar importantíssimo. O Botafogo faz mais 3 pontos, se aproxima mais, eu diria até assim, se distancia bem mais da zona de rebaixamento, né? E aos poucos se aproxima da turma lá da frente. Ainda falta muito, né? Vem aí o Brusque no dia 30, tem mais tempo para treinar, aliás, bastante tempo para o Marcelo cada vez mais entrosar essa equipe. Alguns jogadores que hoje não puderam jogar, como o Rodolfo, por exemplo, suspenso, grande jogador, né? Temos aí o Felipe, que pode voltar,
Enfim, tem alguns jogadores que estão em recuperação aí. E aí o Botafogo pode se tornar ainda mais forte, né, dentro dessa sua nova proposta de jogo, para enfrentar o Brusque, uma grande equipe que está lá em cima, né, na tabela, mas aqui dentro o Botafogo tem que jogar da forma que jogou hoje, né, para cima. E tem condições, por que não, de vencer o Brusque, assim como teve condições de vencer o Volta Redonda. Volta Redonda vinha vencendo todo mundo. Né, venceu 3 jogos seguidos, uma coisa muito difícil nessa competição. Ivo, Pois não. em instantes vai começar a coletiva de imprensa com o comandante do Belo, Marcelo Fernandes. Amigos de imprensa já estão por aqui fazendo os últimos ajustes. Já estamos todos aqui. Vai começar a coletiva com então, eu vou treinador. concluir minha participação para você seguir daí, tá? Já que a gente falou sobre o jogo como um todo, então vitória importante, o Botafogo fez por onde merecer, né? E aí consegue estar agora a 3 jogos sem perder, mais um motivo para o torcedor do Botafogo ter um São João todo especial, que o futebol só rola agora pela Série C, em termos de Botafogo, lá pro dia 30, né? Depois do São João, depois do São Pedro, né? Então a gente manda o som agora lá para baixo, onde está o nosso Ronaldo Jorge, que vai começar então a entrevista coletiva do treinador Marcelo Fernandes, que deve estar muito satisfeito com o desempenho da sua equipe. É com você, Ronaldo.